dia para todos vocês. Bom dia. A maioria a gente já cumprimentou na chegada aqui na entrada. Com alegria que nos reunimos nesse domingo. Culto de ação de graças, culto de gratidão a Deus pela história e missão da comunidade luterana aqui em Perópolis. Está completando 121 anos. Alguém dos presentes aqui tem 121 anos ou não? Acho que não, mas a comunidade tem. A presença da igreja luterana aqui em Perópolis tem uma história de mais de 120 anos. Por isso é um motivo de ação de graças, de gratidão a Deus e também gratidão a todas as pessoas que fizeram parte da missão desta igreja ao longo desta jornada de mais de 120 anos. Por isso escolhi como palavra de saudação este culto de ação de graças, Salmo 107, o salmista convida, Salmo 107, rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a misericórdia de Deus para conosco dura para sempre. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gratidão seja a marca deste culto, que a gratidão seja a marca da nossa vida e também do nosso testemunho cristão. Aqui nos reunimos nesta manhã para esta celebração do culto, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também quero dar boas-vindas aos amigos que nos visitam. Temos aqui pessoas de diferentes lugares, diferentes comunidades, também pessoas da Igreja Católica, nossos amigos que nos visitam aqui também, sejam muito bem-vindos. Só para identificar quem está por aqui, o pessoal que veio lá da comunidade de Mafra, Vila Nova, poderia ficar de pé? Mafra, Vila Nova, esta delegação está aqui. Nos alegramos com a presença de vocês, também do coral lá da Igreja Luterana, o coral ecumênico, que terá participação especial nesse culto. O pessoal de Rio Negro que está conosco aí, poderia se identificar, eles levantaram, quem veio de Rio Negro, da comunidade de Rio Negro, da cidade de Rio Negro, também sejam muito bem-vindos aqui entre nós. Tem alguém de outra cidade que não seja de Rio Negro, Mafra e Perópolis? Ou não? Não? Lá de... Vai ficar de pé aí, Papanduva, então aqui presente a sua delegação também, Papanduva. Temos aí as famílias que participam lá do ponto de pregação também, no Rio da Estiva. O pessoal do Rio da Estiva poderia levantar aí, para nós poder identificar e saudar vocês também. Sejam muito bem-vindos aqui conosco nesta manhã, o pessoal do Rio da Estiva, Vila Zênica principalmente. Nós temos também outras famílias aqui presentes conosco também. A família Xícia também estão conosco aqui nesta celebração também. Então, pessoal, depois dessa saudação, nós queremos convidar a comunidade reunida em culto para cantar o primeiro hino de louvor a Deus, hino número 8. O hinário aí, o hinário grandão aí, capa vermelha, hino número 8. O Evandro vai nos conduzir nos cânticos comunitários. O coral será conduzido então pela nossa regente, a Eliane Crow, conduz depois os hinos que o coral vai compartilhar nesse hino 8, então, para cantarmos todos juntos. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar
sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Enquanto sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Convido a vir à frente o coral, cânticos e louvor da comunidade luterana de Lavra, também o coral ecumênico. Para compartilhar o primeiro hino, então, que é o hino.
representante do presbitério, a Rita Benito, chega aqui à frente, compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de hoje, segundo culto deste evento, um culto também culto festivo dos nossos 121 anos. A gente fica, nós da comunidade local, ficamos muito satisfeitos, muito agradecidos com a presença de todos vocês, especialmente o coral de Renato, e já há vários anos, né? E nos honra com a presença, isso a gente fica muito satisfeito. É pela graça de Deus que a gente sente isso. Muito obrigado a todos. E também as comunidades de Castilho, Pacaembu, o Rio Negro, o Nato, que estão presentes a todos, nosso muito obrigado. Também as outras igrejas, nós somos ecumênicos. Então, não importa a igreja tendo Jesus à frente, nós somos companheiros. Nosso próximo culto será no próximo domingo, às 9h30. Então, no próximo domingo, dia 14, às 9h30. E no próximo domingo, dia 21, é o nosso culto do Natal, já pré-culto de Natal. Então, é o dia 21, também às 9h30. Todos estão convidados. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Eli. Os comunicados mais importantes. Isso. Então, também saudamos a Naira, o presidente da nova paróquia, a paróquia Nova Aliança, que vai unir as comunidades de Mafra e Peópolis na mesma missão nos próximos anos, uma nova paróquia, agora emancipada da antiga paróquia de Rio Negro. Também o presidente recém-eleito, na comunidade lá da Nova Mafra. Também o Curtino, vê que está o curto por aí ou não? Não está ajudando lá no churrasco? Só o pessoal saber quem é o Curtino. Ali atrás do filmador ali. Bom dia, bom dia. Isso, com isso nós saudamos também os demais integrantes das diretorias, das lideranças, das nossas 3 comunidades também que estão presentes. Convido o coral para compartilhar o próximo hino, Agradeça ao Pai. Foi falado já no início, na saudação do culto, é culto de gratidão, é culto de ação de graças, e este hino e a mensagem deste hino resume muito bem tudo quanto temos para agradecer a Deus, o nosso Pai. Então, agradeço ao Pai, ao nosso coral, os integrantes do coral. Ao final, mais um dia lindo em seu viver. se a lua você vê
Vamos cantar agora um hino de tempo de advento. Advento nos lembra do Jesus Cristo, o menino que veio a esse mundo, o Filho de Deus, que nasceu, que viveu, que ensinou o Evangelho do amor e da salvação, morreu por nossos pecados na cruz, ressuscitou no domingo de Páscoa. Então lembramos da vinda de Jesus no advento. Nós também lembramos da volta, como é prometido na Bíblia, a volta de Jesus Cristo, de maneira plena, visível para todas as nações, para estabelecer o reino de Deus. Então esse hino nos lembra, então se verá a vinda do Filho de Deus. Hino 363. 363. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Temos agora o momento das leituras bíblicas para este culto. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as leituras, podem chegar à frente. Esses dois textos bíblicos têm a ver com a conexão com a mensagem deste culto, os dons e talentos que Deus nos dá, e também com a visão de corpo de Cristo, onde cada membro é importante e necessário, é usado como instrumento na mão de Deus. Na primeira leitura encontramos na primeira carta, fundada em Corinto, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 e seguintes. Quem puder ficar de pé, e nós estamos de pé durante as leituras da palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 e seguintes. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, deixavam de dizer aos irmãos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, do mesmo Espírito, a fé, a outro, do mesmo
A leitura do Evangelho, encontramos no Evangelho, Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na pedra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Obrigado. Que nós possamos ouvir, meditar e entender como estamos usando os talentos que Deus nos dá. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus, aguardem a medida no seu coração e busquem viver em obediência à vontade de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Agora nós vamos escutar um hino baseado no texto bíblico, texto do Salmo 23, será compartilhado pelo coral pelos pratos em Campinas. Uma bela poesia, uma bela mensagem baseada no Salmo 23, transformada em música através deste hino. O pessoal do coral vão chegando à frente, então, para compartilhar o hino pelos pratos em Campinas.
meus dias de amor transbordem em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me sentir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Que Deus esteja conosco quando nos dispomos a ouvir, a acolher em nossas mentes e corações o ensino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto bíblico que nos orienta nesta reflexão encontramos em Mateus capítulo 25, que foi lido agora há pouco também nas leituras bíblicas, onde é tratada então a parábola dos talentos. Parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14 e seguintes. Lá nos é contada uma história que um homem muito rico chamou os seus principais funcionários e deu a eles uma tarefa, uma missão, e deu a eles plenas condições financeiras de administrarem com responsabilidade os bens que ele deixou em mãos desses seus principais funcionários, principais administradores. E assim foi durante muitos anos. Ele se ausentou. Lá adiante, quando ele volta, ele vai pedir prestação de contas de como cada um deles administrou os talentos que recebeu. Percebam vocês que é uma parábola, a parábola dos talentos. E o que era talento naquela época? O talento era a medição de uma quantidade de valor em ouro. Percebam vocês, a parábola dos talentos nos lembra que o dono, homem muito rico, confiou aos seus principais funcionários, administradores, a tarefa de administrar o seu ouro. Nesta história contada por Jesus, nós percebemos que a distribuição dos bens foi diferente. Primeiro recebe 5 talentos, eu já vou dizer o que é talento em ouro. O segundo recebe quanto? Vocês prestaram atenção na leitura bíblica. 2 talentos, e o terceiro recebe quanto? 1 talento. Alguém pode imaginar, mas só 1 talento? Já vou dizer que valor tinha esse 1 talento. Pois bem, a medida de talento naquela época representava, cada 1 talento representava 25 quilos de ouro. 1 talento. Qual é a cotação do ouro hoje? Temos alguém que trabalha no banco aqui? Qual é a cotação? Evandro, qual é a última cotação do ouro?
R$3.400 a onça. A onça não sei quantas gramas. Nem cada onça. Vamos pegar um exemplo daquela época. O que seria naquela época um talento? Que seria o salário básico de um trabalhador durante 900 dias. 900 dias vezes o salário mínimo nosso aqui, 1.500, daria quantos meses? Quantos meses? Mais de 3 anos. 365 dias. Vezes. Ou seja, gente, o último cálculo que eu fiz, isso aí, 1 quilo de ouro equivale a R$300.000. Talvez hoje mais. R$300.000 vezes 25. Eu estou falando por enquanto de um talento. E aí então o cara recebeu para cuidar de um talento. O primeiro, considerado mais habilidoso em administração, recebeu 5 talentos, o segundo 2 e o terceiro 1. Portanto, não é pouca coisa, é um valor muito grande. E com isso se quer revelar então a riqueza do dono dos talentos, do homem rico, que possui muito e que coloca a administração na confiança dos seus servos. Atualizando, Evandro, os valores aí, como é que ficou a última cotação? O quilo de ouro vale R$728.500. Então não é mais 300, é 700, 1 quilo. Eu estou falando de 25. Aí continua a parábola dizendo que cada um recebeu uma proporção diferente e depois de muito tempo o dono de tudo retorna para cobrar como foi investido, como foi usado, como foi trabalhado durante esse período, os bens em grande quantidade que ele deixou na mão dos seus administradores. Esta parábola é um exemplo de que Deus, que é o dono de tudo, Senhor do universo, Criador do universo, esse Deus é muito rico, rico não só em poder, em propriedade, como verdadeiro e único proprietário de tudo, mas ele é rico em generosidade e confia a você e a mim os talentos que ele, em sua liberdade, através do seu Espírito Santo, decide conceder a nós. Talentos, virtudes, dons, habilidades, para que possamos administrar bem aquilo que ele coloca em nossa vida, coloca em nossas mãos. Durante algum tempo eu tenho pesquisado a diferença entre talentos naturais e dons espirituais. Uma vez numa meditação lá para a equipe dos líderes do Moriá, eu compartilhei esta reflexão sobre a diferença entre talentos naturais e dons espirituais. Quais são os talentos naturais que nós conhecemos? Vamos colaborar um pouco aí com o pastor. Quais são os talentos naturais que nós observamos no dia a dia da nossa vida? Quais são? Talentos em que áreas? A área da música, temos aqui músicos entre nós, o coral aqui conosco, a área da música, do canto, que outros talentos? Chama a atenção. Na área dos esportes, quem são os maiores e mais famosos jogadores da história do futebol? Alguém sabe? Quem sabe? Quem é? Um brasileiro chamado Pelé. Mas quem é o mais milionário de todos os jogadores brasileiros? É um rapaz chamado Neymar. Talento musical, talento esportivo, talentos na área da ciência. Me chamou a atenção, lendo um artigo sobre a quantidade de cientistas judeus, a Israel, judeus, que já receberam o Prêmio Nobel da Ciência. E chama a atenção que o país com a melhor proporção de cientistas que receberam o Prêmio Nobel são judeus. A tecnologia empregada em Israel para a defesa do país, cercado de povos árabes e muitos decretados inimigos, públicos inimigos de Israel, aquele povo só sobrevive
pela graça de Deus e pela ciência, a dedicação dos seus cientistas, conseguem proteger aquela pequena nação cercada de povos que odeiam esta nação, pelo menos a maioria daqueles povos. E assim vai. Em que áreas nós temos gente com bom talento? Na área da carpintaria. Tem algum carpinteiro aqui entre nós ou não? Tem, seu tio? Tem o carpinteiro? Marceneiro. Então vou ter que pesquisar a diferença de carpinteiro e marceneiro. Tem aqui entre nós pedreiro ou não? Pedreiro, construtor, tem pintor, tem? Meia colher que tem bastante. Como? Meia colher que tem Ah, meia colher. O brasileiro faz de tudo, né? A área da saúde, pessoas que se destacam na área da saúde, talentos que se destacam na área da saúde, na área da gestão pública, na área das escolas, da educação, escolas que se destacam, professoras, equipes que se destacam, ganham prêmios a nível de Santa Catarina, de Brasil. Então, gente, os talentos naturais, e esses talentos vão sendo aprimorados na medida do desempenho, do esforço, da disciplina, do foco da pessoa, são motivo de gratidão e bênção para toda uma nação. Mas tem uma outra categoria que se chama dons espirituais. E os talentos que Deus nos dá em nossas profissões são presentes de Deus, o Criador. Seja qual for o talento e qual for a profissão honesta, dedicada a serviço a Deus e a serviço às pessoas. Já uma outra lista é a lista de dons espirituais, e que é mencionado aqui, também diferentes dons e diferentes ministérios, e aqui fala do ministério, né, no 1 Coríntios, no capítulo 12, fala do ministério de ensino, ministério espiritual de ensino, ministério de presidência, ministério de administração, ministério de cura, enfim, vários e diferentes ministérios que o Espírito Santo de Deus nos concede como presente do Espírito Santo de Deus. Resumindo, os dois, a lista dos dons e ministérios espirituais e a lista dos talentos naturais, esses vêm como presente de Deus, o Criador, e esses, os demais da outra lista, vêm como presentes do Espírito Santo de Deus. Os dois vêm de Deus. Se a pessoa tem fé e confiança, ele conhece a Deus como seu Criador, mantenedor da sua vida, e aquele que capacita no uso dos seus talentos e dos seus dons espirituais, brotam do mesmo Deus, seja Criador, seja do Espírito Santo. E o dom da salvação, que é o maior de todos os dons, brota do amor generoso de nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto. O dom da salvação é o maior de todos os dons. E agora nós aterrissamos nesta parábola, onde diz que o primeiro recebeu 5 talentos, e trabalhou, administrou muito bem, e ganhou outros quantos? Outros 5. Passa a ter 10. Aquele que recebeu 2, se dedicou, trabalhou, se empenhou em multiplicar aqueles 2, e conseguiu quantos? Mais 2. Agora tem 4. E aquele 1 que não trabalhou, que não fez nada, nem sequer botou o dinheiro no banco, aquele 1 simplesmente enterrou o seu talento. Enterrou. Gente, falando em enterrar. Então você pega um cofrinho, um pote, sei lá, de metal, de ferro, põe o talento lá dentro do ouro, os 25 quilos de ouro, enterra. E fica aguardando o dia da volta do patrão. E quando o patrão chega, ele pede a prestação de contas de cada um deles. Um devolve mais 5, dobrou. Outro devolve mais 2, dobrou. E aquele 1 vem com a desculpa esfarrapada, porque ele sabe que o patrão é rigoroso e que haveria de cobrar o uso do talento na sua burrice e preguiça. Ele simplesmente enterrou os 25 quilos de ouro. E agora a reação do patrão é uma reação generosa,
reconheceram o trabalho e dedicação dos que multiplicaram os talentos que receberam, mas agora é uma reação de juízo sobre aquele que simplesmente enterrou os grandes talentos e valiosos talentos que ele recebeu. Então percebam vocês, o que ele diz? Pois é, se você sabia que eu sou rigoroso, porque pelo menos você não aplicou esse dinheiro no banco para pelo menos gerar juros? Nem isso você fez. Simplesmente enterrou, não ganhou nada, não produziu nada, não fez nada, não trabalhou nada. Você foi negligente, a palavra aqui. Você foi negligente. Agora, pois, devolve o teu talento e ele será entregue na mão daquele que ganhou outros 5. Porque esse soube trabalhar, multiplicar e produzir de maneira adequada. E aí muitas pessoas não entendem esta parábola, como Jesus disse que aquele que muito recebeu de talentos e dons e multiplicou, esse é uma pessoa abençoada. E aquele que enterrou os seus talentos ao longo da sua jornada de vida não entrará no reino de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque aquele servo foi um servo inútil. Lançai-o para fora. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Porque se as pessoas ao longo da sua jornada de vida não entendem a sua existência como um presente de Deus, não entendem os seus dons naturais como um presente de Deus, não entendem os seus dons espirituais como um presente de Deus, então ela não entendeu nada. Ela não sabe por que está aqui. Ela não sabe de onde vem, porque não crê no Deus Criador. Não sabe onde está, porque não crê no Jesus Salvador. E não sabe para onde vai, porque não crê no reino de Deus. Então, gente, esta parábola é dura para quem está enterrando os seus dons. E essa palavra é um desafio para cada um de nós, nos perguntar a partir daí como nós temos colocado a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, tempo, talento e tesouro, o lema da mordomia cristã, tempo, talento e tesouro, a serviço de Deus e das pessoas, a serviço da missão de Deus neste mundo, ou a serviço só de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego. Quais são os talentos que Deus tem concedido a você? Uma pergunta é para você, não é para os caras da parábola. E se essa pergunta não te inquieta, não te leva a refletir, é uma pergunta do Evangelho de Jesus Cristo, não é aquilo do pastor Jair. O que você está fazendo com os talentos naturais e os talentos espirituais que Deus te concede? Está usando no serviço do reino de Deus ou está enterrando os talentos? As pessoas às vezes pintam uma imagem muito fantasiosa de Deus, até os padres e pastores, às vezes para agradar o povo, pintam uma imagem muito fantasiosa, que Deus é amor, e Deus é só amor, e Deus é só amor, Deus perdoa tudo, e Deus aceita tudo, e Deus é um Deus negligente, que aceita tudo aquilo que as pessoas apresentam diante dele. Não, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas não apenas Deus é amor, Deus é verdade. Deus é amor, Deus é verdade. E as pessoas, na sua confusão religiosa, imaginam que todos os caminhos conduzem a Deus. Não, não é isso que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai senão por mim. Ora, se ninguém vem a Deus o Pai senão por Jesus, então as demais religiões não são caminho ou caminho, são atalhos que levam para outros lugares, que não a presença com o único e verdadeiro Deus. E a terceira dimensão do caráter de Deus: Deus é amor, Deus é verdade e Deus é justo. Deus é justo juiz. Juiz corrompido tem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Daqui a pouco aparece um escândalo de juiz corrompido, que deu uma sentença, vendeu isso, vendeu aquilo.
injustiça praticados por juízes no mundo inteiro, também aqui no Brasil. Portanto, a justiça humana, como diz a Bíblia, é um trapo imundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. A justiça humana é contraditória, ela se vende facilmente, ela se corrompe facilmente, mas a justiça de Deus não. Então, o Deus justo é o que pede a prestação de contas desses administradores, e o Deus justo poderá pedir a prestação de contas de como nós usamos os talentos que Deus nos deu. Então, que nós possamos refletir sobre isso, em que medida nós estamos dedicando a nossa vida a Deus, o nosso tempo a Deus, os nossos dons a Deus, o nosso servir na igreja e na missão da igreja como talento colocado a serviço de Deus. E a palavra de Deus nos lembra, quando nós nos colocamos a serviço de Deus, Deus abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, Deus abençoa a nossa missão de vida. Estamos aí, gente, encerrando uma jornada de muitos anos de trabalho pastoral aqui nesta paróquia, do Negro, Mafra, Teópolis. Daqui 15 dias, para ser mais exato, daqui a 14 dias, encerro a minha missão pastoral de 18 anos nesta paróquia. Para ser mais exato, 18 anos e meio. Portanto, vou estar aqui neste púlpito, com a graça de Deus, mais 2 domingos, e encerrou esta jornada. Na Vila Nova, a mesma coisa. Encerrou daqui a 15 dias. Não só a minha missão, a missão também da Silvia, foi companheira leal e dedicada ao longo de toda esta jornada, de 43 anos de pastorado. Mais de 40 anos de pastorado. Servimos em 15 comunidades diferentes, em várias cidades diferentes, em Santa Catarina e Paraná. Servimos em 4 paróquias diferentes. Ajudamos o presbitério a formar 3 novas paróquias, em Joaçaba, Joinville, e agora aqui, no último ano de pastorado, com a cooperação e comprometimento das lideranças das igrejas. O que eu digo para vocês é chegar a 43 anos de pastorado, só pela graça de Deus. Alguém me disse ontem, o pastor ainda está forte, né? Servir a Deus é para a vida inteira. Independente de ter o diploma de pastorado ou não, de ter a licença da IACNB para poder atuar até os 68 anos, o certificado de habilitação. Mas o título pastor emérito lembra o seguinte, continua sendo pastor. Mas é pastor emérito. Não é pastor contratado por uma paróquia. Mas o mérito é de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos permitiu chegar até aqui, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, ter acompanhado tantas pessoas. Eu recebi há pouco uma flor de uma criança ali o Pedro. Alguém viu a flor para ele ou não? Olha só, veja só. Aqui a flor. Eu não imaginei que usasse essa flor na prática. Pedrinho, Pedro de Teópolis, tem Pedro também lá do Mafra. Crianças que se aproximam da gente cada vez que nos reencontram, na chegada, no culto, lá na hora da oração com as crianças, que encaminhavam para o infantil, na saída do culto, vêm, abraçam a gente, vêm, beijam a gente, e ganhei então esse presente do Pedro aqui de Teópolis. Olha, Ciro. Isso, ele está ajudando a mãe. Ele está ajudando a mãe, pessoal. Já está na escala de trabalho, o Pedro está ajudando a mãe. Gente, o que eu vou guardar assim, de gestos de carinho? Cada culto onde estivemos, ao longo desta jornada, de 18 anos aqui, uma das coisas que mais me toca o coração é quando chamo as crianças para vir para frente, para oração, para ir para o culto infantil. As crianças correm no corredor para chegar primeiro lá na frente e segurar a mão do pastor. Uma coisa tão simples, mas tão simbólica, que alegra o nosso coração. Isso demonstra que as crianças me amam, nem todos os adultos me amam. Mas as crianças demonstram com relação. Os adultos demonstram de outras formas.
saudades do início do culto para as crianças, competindo quem segura a mão do pastor. Isso não é de hoje, gente. Lá em Rio Negro, eu tinha as crianças para frente, na pista assim, vinha uma nuvem de crianças correndo, para ver quem segurava a mão do pastor. E há poucos meses atrás eu fiz um teste lá, vou fazer o seguinte: vamos chamar as crianças lá na tarde das crianças, lá no salão paroquial. As crianças vêm em dupla, elas vão segurar a mão do pastor e alguém faz a foto. Pelo menos as que estavam lá tiveram chance de segurar a mão. Mas eu quero dizer para vocês, como última palavra, o seguinte: o mais importante, embora alegre o nosso coração, os gestos de carinho, os grupos de oásis, amigas do oásis, vocês são um dos grupos que mais nos abraçam e nos apoiam em todos os encontros. Os amigos e amigas do Ministério de Casais, vocês nos abraçam e nos apoiam em cada encontro. A nova família, passamos a fazer parte nos últimos 2 anos e meio quase, a família do coral, vocês também têm muito carinho para conosco. Outros grupos a gente tem menos convivência, mas aqueles grupos semanais de encontro, reencontro, a gente cultiva uma amizade muito significativa. Então, além de segurar a mão do pastor Jairo, eu deixo como desafio maior: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Que vocês possam estar segurando também na mão do novo pastor que vem para cá, no final de fevereiro, início de março, e trabalhem unidos, juntos em cooperação, como servos e servas de Deus. O pastor não decide nada sozinho. O senhor não é pastor, é um capitão de exército. Comanda e a turma obedece. Não. A IECLB determina que a liderança nas igrejas luteranas é compartilhada. Liderança compartilhada entre pastor e presbitério, entre pastor e líderes dos vários grupos e ministérios. Esse é o modelo bíblico de liderança. Não é um modelo de cima para baixo, não é um modelo de uma pessoa impor a sua vontade, não é as pessoas fazerem uma reuniãozinha à parte, para combinar o que vai ser, o que gostam, o que não gostam, como é que elas preferem os rumos da comunidade. Não. Cara a cara, dentro de cada reunião de liderança, se apresente a visão, a proposta, os argumentos, a fundamentação bíblica, e dentro dos documentos normativos da igreja, em coerência em cada decisão compartilhada. Que Deus abençoe o futuro desta comunidade, as comunidades da paróquia, que as lideranças usem os seus talentos a serviço do reino de Deus, porque esse é o propósito de estarmos aqui neste mundo. Quem não serve ao reino de Deus e não serve às demais pessoas, está vivendo uma vida que não serve para muita coisa. Deus tenha misericórdia e saibamos usar com sabedoria os talentos que Deus nos dá. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, que nos chamas para trabalhar na lavoura, na tua lavoura, ó Deus, do reino de Deus. Que nos dá os talentos necessários para podermos trabalhar. Que nos capacita para o serviço da liderança. Nós vamos aprendendo na caminhada como nos tornar liderança cristã, íntegra, coerente, comprometida, capacitada a te servir e a multiplicar os dons junto a outras pessoas. Assim, dá-nos um coração agradecido, ó Deus, pelo Senhor generoso, misericordioso que Tu és. Possamos servir uns aos outros no trabalho do Teu reino, da Tua igreja, na missão das comunidades, com obediência, com humildade, com coerência e compromisso. Assim que a nossa vida não seja inútil, Senhor, não venhamos a enterrar os dons que Tu nos dá, os talentos que Tu nos concede, nós possamos multiplicar na vida, no coração, na fé, no amor, no perdão, junto às demais pessoas que nos rodeiam. Assim oramos, pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido o coral para compartilhar um hino muito especial. O coral vai nos trazer agora o nosso novo repertório. Chegando na frente.
conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vem pra casa o mágoa dura é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são,
Gratidão é uma palavra que eu vejo que está na moda, né? A gente vê desde criança até as mais velhas falando, sou muito grata. Gratidão. Será que a gente tem sido grato de verdade? A minha gratidão hoje é a Deus, porque se Ele não tivesse colocado um talento para uma pessoa há 121 anos atrás de ser carpinteiro, naquela época que nem serra motor tinha, né? Mas Ele fez aqui uma igreja. Essa igreja era de madeira, lembro dela, muito linda, e a gente vinha nos cultos. Essa pessoa não entendeu o dom que Deus deu. Dá para ver as bênçãos que a gente tem hoje, o talento que ele não entendeu. E eu queria hoje também falar sobre um pouquinho de gratidão, porque se a gente está sendo grato o suficiente, estava eu em Ponta Grossa, assim na frente da casa da minha filha, limpando, estava só eu em casa, e chegou uma pessoa e pediu comida. E era só eu em casa, não tinha tido almoço, feito nada, e ele me levou com banana. Aí eu disse para ele, eu tenho banana e pão, pode ser? Pode. Agradeceu, me desejou assim as mais vidas bênçãos de Deus e foi embora. Mas eu terminei a minha carpinagem, tomei um banho e fui, gostava muito de ir no mercado até. Quando eu passei na lixeira, estavam bananas que eu tinha dado para ele no pão. Isso me fez refletir, será que nós não estamos sendo agradecidos assim também? Ele agradeceu tão lindamente, me desejou as mais ricas bênçãos de Deus e jogou tudo fora. E aquilo me fez pensar, será que a gente não é assim também com Deus? Quem sabe quantas bênçãos Ele já nos deu? Quantos dons que nós estamos jogando fora, não estamos usando da maneira que é para a gente usar. Eu agradeço a Deus porque lá atrás, 121 anos atrás, alguém pensou em nós hoje. Os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos vão ter um local para adorar a Deus. Antes que ela pegue Então, hoje eu sou grata a esse Deus, a essas pessoas que por aqui, com tanta dificuldade, deixaram o local para nós usar, para a gente receber a palavra. Sou grata a Deus porque nunca deixou a gente sem a palavra. Nunca. Teve pastor vindo a cavalo, teve pastor vindo de trem, teve pastor que ficava dormindo aqui, daí outro dia, a pé, carona, mas sempre tivemos pastor, sempre tivemos a palavra. Temos a Bíblia na nossa mão. Tivemos o Jair, um pastor paroquial de 18 anos. Tivemos ele aqui 3, 4 anos, com a gente em Interópolis, a partir de quando a Dilson foi embora, né? Ele assumiu. Então a gente é muito grato. Grato a vocês por estarem aqui compartilhando com a gente hoje esse dia tão especial. E como o pastor está se despedindo, a gente vem se despedindo dele já faz uns 3, 4 meses, né? Medidas homeopáticas. Mas cada dia é diferente. Cada dia a gente agradece ele pelas palavras, pelo apoio, pelo puxão de orelha. Eu gosto do pastor dar puxão de orelha. Eu não gosto do pastor que está tudo certo. Não, aquele que mostra para a gente o caminho. Nós somos ovelhas e precisamos de um cajado. Muitas vezes. Eu chamo a Silvia, se possível, vir aqui também, que essa também foi uma guerreira
chamo a Relíquia Vera para entregar para vocês. Aqui vocês já estão deixando saudade, sim. Vocês vão estar aqui, vocês vão ser membros da comunidade, vocês vão estar aqui, a gente vai ficar com saudade, sim. Vocês já devem vindo ao grupo dos aposentados. Mais um. Mais dois, na verdade. E hoje, acho que pela primeira vez na vida, eu sinto partir do meio. A metade feliz, a metade triste. Muito feliz, porque nós temos tido um pastor de talento durante 18 anos. Muito triste, porque ele está indo embora daqui 15 dias. Mas o que me conforta no meio disso tudo é que doravante, mesmo não estando conosco, ele tem talento. E isso tenho certeza. Vai haver muitos talentos ainda. Amém. Muito obrigado por esses 18 anos. A gente quer agradecer à comunidade, o apoio, o carinho que nos receberam nesse tempo aqui, as nossas queridas irmãs da UASE, né, que a gente ressuscitou, né, essa UASE, então estávamos lá 5, 6, mas estavam lá, aquelas que tiraram esse tempo para estar comigo e foi muito especial. Obrigada pelo carinho, pelo acolhimento de vocês, pela comunidade, né? Às vezes a gente ouvia, é tão pouca gente no culto, é tão pouca gente na UASE, e a gente sempre fala, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele está ali. Obrigada a todos vocês e que Deus abençoe a nova caminhada aí com o pastor, né? Obrigada também pela tua dedicação, da Vera, do Eli, de todos vocês. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. O pessoal lá do Rio da Estiva, eu acho que já saiu agora, né? Você já foi, né? Alguns estão aí. A gente lá com vocês também uma vez. Acolhidos. Muito obrigada e Deus abençoe vocês. Além de ter ganho uma florzinha aqui hoje de manhã, ao longo desses 3 anos e meio, Vera, cada sábado da tarde que eu vinha aqui dar aula de ensino confirmatório, a Vera sempre esperava com um cafezinho pronto. Café pronto, bolachinha, bolinho, cuca. Não sei porque eu aumentei 3 quilos nesses 3 anos. Se for os cafés da Horácio, se for os cafés da Vera. Obrigado pelo carinho dela, você nos acolheu também aqui também. Não só nos confirmandos, mas também abrindo igreja, fechando igreja, ornamentando o altar, preparando a Santa Ceia. São gestos pequenos do dia a dia da vida de uma comunidade que acrescentam muito para o bom andamento da vida da comunidade. Eu queria lembrar, antes de chamar o coral para o último hino, temos um hino surpresa aí para o último hino. Nesse período de 20 anos ou mais, estiveram na presidência desta comunidade. O Eli Vitor foi presidente nessa jornada, o Nelson Richter foi presidente, o Joel Guitz foi presidente, a Neucia Rutz foi presidente, o Alceu Rutz foi presidente. O Alceu está lá no churrasco, lá preparando churrasco lá, da churrasqueira.
O Heriberto Lemper foi presidente, o seu Miro Berto, presidente também, e atuou, né, com muita dedicação, muito empenho, não só no período de presidência, nos 4 anos, mas também como vice-presidente nesses últimos 2 anos. Muitas vezes representou a presidência, todas as reuniões da nova paróquia, todas as reuniões também da paróquia de Cruzeiro. Por último, o Frederico Freigl foi presidente nesse período, e agora já eleito o novo presidente Joel Guides para os próximos 2 anos. Minha gratidão a eles e a todos que fizeram parte dessas diretorias, desse presbitério, ao longo desta jornada. Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Muito obrigado pelas boas e generosas palavras que vocês compartilharam, honrando o nosso trabalho, a nossa missão aqui junto a vocês. Amém. O coral tem um hino surpresa, né, Eliane? Para fechar com chave de ouro o nosso culto aqui, já um hino de Natal. Então convido os coralistas para virem à frente. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar. O Natal é tempo, o Natal é tempo, o Natal é tempo de amar. O Natal é Agradecer também ao pastor Jaime e a Silvia por caminhar com essa comunidade de mãos dadas esse tempo que aqui estiveram.
Agradecer também a paróquia de Rio Negro que caminhou junto com essa comunidade durante esse tempo todo. Aqui tem representante, o casal ali que está de Rio Negro. Obrigada por você estar hoje nesse dia aqui. Eu acolho vocês com o Salmo 121. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje elevamos os nossos olhos ao Senhor, reconhecendo que Ele foi quem sustentou, guiou e guardou a comunidade luterana de Caiópolis ao longo desses 121 anos. Cada etapa dessa história carrega a marca da fidelidade de Deus. Somos profundamente gratos pelas lideranças e pelos pastores que ao longo de cada geração ofertaram seu tempo, seus dons e a sua vida para que a palavra de Deus continuasse sendo anunciada. Houve desafios, certamente, mas para cada desafio, Deus concedeu forças, direção e muitas bênçãos. É por isso que esta comunidade chegou até aqui, amparada pelo cuidado do Senhor, que não dorme e não cochila, como nos lembra o salmista. As lideranças que hoje servem à frente da comunidade e as que assumirão no biênio 2026-2027 deixo um encorajamento. Sigam o maior líder da história, Jesus Cristo. Aquele que, sendo grande, se fez pequeno, que veio para servir e não para ser servido. Quem reconhece o que Deus fez e continua fazendo, não fica de braços cruzados. Em resposta aos braços estendidos na cruz, coloca-se a serviço do sacerdócio geral com humildade e com alegria. Que Deus continue sendo um motivo maior para que esta comunidade exista aqui neste lugar. Luz, testemunho e bênçãos para Caiópolis e para todos os que dela fazem parte. Parabéns, comunidade luterana de Caiópolis, pelos 121 anos de fé, serviço e história. Que o Senhor, nosso guardião, continue protegendo cada passo do caminho. Muito obrigada. Vamos ficar de pé para a oração final. Obrigado pelas boas palavras. A Nália, presidente da paróquia Nova Aliança. Deus renove a sua bênção e cuidado nas igrejas. Uma gratidão muito especial ao pessoal do coral. Pessoal do coral, vocês têm colocado os seus talentos de canto e de música e de regência a serviço de Deus e a serviço das pessoas e das comunidades. Pessoas que tiram do seu tempo, não só para ensaiar toda quarta-feira à noite, mas também para ir de encontro às comunidades, entidades como a PAI e outras entidades da cidade, e nós temos levado a mensagem do amor de Cristo através do canto. Então, vocês continuem dedicando esse talento ao serviço de Deus, e mais pessoas, quem sabe até algumas que estão aqui hoje, possam se dispor a praticar o seu talento de canto também, através da missão de um coral. O convite fica aberto para vocês também. Então, antes que o pessoal da churrasqueira lá venha me chamar aqui, vamos encerrar o nosso culto com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, e vamos acolher em seguida a bênção de Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo conduza a tua vida a cada dia
e que o Espírito Santo de Deus capacite sempre mais a usar dos teus talentos e dos teus dons a serviço do reino de Deus e a serviço da missão da igreja. Assim oramos, pedimos e agradecemos pelo teu cuidado, ó Deus, ao longo da história e da missão da comunidade luterana de Perópolis nestes 120 anos. Te agradecemos por tudo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para todos vocês, uma boa confraternização agora no almoço, uma semana conduzida por Deus. Amém.